Muito boa noite a todos os que estão ligados em mais este trabalho do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi. Eu sou João Paulo Cardoso, trabalhador voluntário desse Centro Espírita e da Sociedade Espírita Caritas de Passo Fundo. E temos aqui conosco, mais uma vez, João Antônio Link, presidente da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade e da União Municipal Espírita de Carazinho. E com muita satisfação temos mais uma vez conosco Vinícius Lousada, vice-presidente de unificação em vias de se tornar o vice-presidente doutrinário da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, tomando posse daqui a alguns dias. Então, como sempre fazemos em nossos trabalhos espíritas, iniciamos com uma prece e ao que convidamos a todos os que estão ligados conosco neste momento, a que fechemos os olhos, elevemos o nosso pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, ao Espírito protetor de cada um, na certeza de que Ele está conosco, onde quer que cada um esteja, em seus lares, rogando que hoje, mais uma vez, neste último encontro de 2024, consigamos ter momentos produtivos, de boas reflexões sobre os tópicos que iremos abordar e, fundamentalmente, de renovação espiritual no seio de nossos lares, com o apoio das equipes espirituais, onde quer que nos encontremos. E assim, nesse espírito, agradecidos e elevados, damos por aberto o trabalho desta noite. Que assim seja. Então, me chamo João Paulo Cardoso, trabalhador espírita do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi, e temos conosco João Antônio Link e Vinícius Lima Lousada, para darmos continuidade hoje a este estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje tratando de três lindas e profundas mensagens sobre o tema da indulgência, lá no capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, prosseguindo então no trabalho do tema da misericórdia, e hoje três mensagens de três espíritos diferentes sobre o tema, recebidas pela mediunidade e escolhidas por Allan Kardec para integrar este capítulo sobre a misericórdia. Uma do espírito José, outra do espírito João, bispo de Bordeaux, e uma terceira de Dufetre, bispo de Nevers. Então, feita a saudação, eu passo a palavra para o João Antônio fazer a sua. Boa noite, João Antônio. Boa noite, João Paulo. Boa noite ao nosso amigo Vinícius, que está conosco nesta noite, a todos os irmãos aí da Sociedade Espírita Joana de Ângeles de Sarandi e a todos os amigos, irmãos que também depois estarão acompanhando essa nossa reflexão, os nossos comentários sobre a mensagem do Evangelho de Jesus, mais uma vez buscando conhecimento, informação, para que nós possamos, no nosso dia a dia, tentarmos colocarmos em prática, principalmente essa questão da indulgência, que me parece que nos dias atuais tão necessária, porque a impressão é que as pessoas estão com o pavio curto, assim, né? As pessoas estão se irritando muito fácil, né? Então a gente percebe isso no dia a dia, que as pessoas estão com ansiedades, com processos assim, e elas estão realmente assim com pouca paciência, vamos dizer assim, uns com os outros, né? Então acho que o tema é bastante interessante para esse momento aí. Boa noite, Vinícius. Boa noite, João Paulo. Boa noite, João Link, queridos irmãos, amigos de longa data. O nosso abraço fraternal aos companheiros
da Sociedade Espírita Joana de Ângeles e aqueles que estiverem nos acompanhando pelas mídias dessa veneranda sociedade. É sempre oportuno nós estudarmos o Evangelho e buscarmos a sua aplicação à luz da doutrina. E essas mensagens escolhidas por Kardec certamente vão nos indicar caminhos necessários aos dias que nós vivemos. É uma alegria estar aqui com vocês. Então, vamos iniciar com algumas provocações de 160 anos atrás, lá da primeira mensagem de José, Espírito Protetor. Aliás, autor, se não me engano, de uma outra linda mensagem chamada Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Né? O mesmo Espírito, autor, lá em outro capítulo. Então, sobre a indulgência, vamos ver algumas palavras aí de José. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma pronta desculpa para eles, plausível, séria. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outras pessoas, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. E prossegue o espírito, né? Mas acho que já temos aí o suficiente para iniciarmos uma conversa, especialmente levando em conta esses elementos que o João Antônio trouxe, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo um relato, né, de uma amiga comentando que presenciou numa loja aqui de Passo Fundo uma discussão muito desagradável de um cliente, né, exigindo seus direitos de forma exagerada nas maneiras, enfim, o que desequilibrou todo o ambiente, e ela chegou justamente a essa conclusão, que parece que todo mundo, nessa época do ano, está por um fio, e quando nós pensamos também nesses ambientes de redes sociais, surgidas no mundo para a evolução, mas que estão tendo uma corruptela nesse momento histórico, né, de serem usadas para o mal, justamente muitas pessoas as utilizam no sentido contrário do que José traz aqui, justamente para propalar o mal, jogar luzes excessivas no mal desnecessariamente, sem nada de produtivo e com isso gerando consequências negativas, inclusive energéticas e de saúde para multidões indeterminadas, né? Esse é o momento que nós estamos vivendo, quando a indulgência nos convida exatamente ao caminho contrário, né, Vinícius? Com certeza. Nós vivemos um momento afligente, porque nós somos hipercomunicativos, no entanto, não temos profundidade naquilo que propomos. Uma profundidade no sentido de uma análise moral das nossas atitudes. A gente precisa lembrar aquele imperativo categórico do Kant, inclusive para as redes sociais. Se o que eu fizer, todos fizerem, qual o resultado que advirá disso? E nas redes sociais parece, algumas pessoas imaginam, que vivem a própria lei e qualquer coisa está valendo. Só que a forma com que elas funcionam, como o algoritmo opera e as empresas que lucram com isso, a gente vai identificando que há um investimento massivo naquilo que a gente pode chamar de cultura de ódio. E que se nós não estivermos atentos a selecionar aquilo que nós consumimos, nós passaremos a adoecer ou ampliar nossos processos de enfermidade no campo da saúde mental. Tanto que as pesquisas recentes mostraram que a frase mais buscada, ou a palavra mais buscada nesse ano, de 2024, foi cérebro podre, uma expressão criada pelo autor do livro Walden, Henri Thoreau,
que se notabilizou por outras obras também, e que questionava o modo de vida da sociedade em que ele se incluía. Muitas vezes nós vamos adoecendo, e a expressão é dura, apodrecimento, mas nós vamos apodrecendo, ou carcomindo, corrompendo as nossas potencialidades, quando nós trafegamos o tempo todo nesses discursos. Essa página do Espírito José faz um contraponto muito oportuno, porque a indulgência é totalmente contrária à cultura de ódio. No ódio, nós promovemos um elogio exacerbado sobre si mesmo, só tem valor e direito ao amor aquilo que é exatamente igual a gente, e na indulgência há uma abertura para a diversidade, para a diferença, para a imperfeição natural no estágio que nós nos encontramos. Hoje eu passei na frente de uma igreja, meus amigos, e tinha um cartaz que dizia assim: proibido pessoas perfeitas. Eu comentava com a minha mulher: o marketing está ótimo, porque aqui cabe todo mundo. E quando o Espírito de José começa a caracterizar a indulgência e depois nos convida à atitude indulgente, ele deixa claro que indulgência diz respeito a uma faceta da caridade em que nós abrimos mão de qualquer julgamento, o que é muito difícil na nossa cultura, porque nós fomos treinados, até pela dinâmica do pensamento moderno, a nossa lógica científica, inclusive, ela está muito conectada a uma análise e a uma crítica. Mas a gente precisa fazer uma perspectiva um pouco diferente, mais próximo do que estava presente, por exemplo, nas lições de Jesus, que é uma ética de abertura à identidade e à dignidade própria do outro, tal qual ele se apresenta. Alguns filósofos vão chamar isso de alteridade, mas a gente pode aqui aproveitar o vocábulo indulgência. Então não há julgamento. Eu acolho esse outro como ele se apresenta. E não me dou o direito, na visão da indulgência, de estabelecer qualquer crítica negativa sobre alguém, divulgar as dificuldades de alguém. Interessante, porque aqui vai se propondo uma conduta que nos dissocia da malevolência, e aí eu acrescentaria, da maledicência. E a maledicência é um problema nas nossas diferentes possibilidades de convivência. Difícil, são raras as pessoas, e é muito digno quando isso acontece, são raras as pessoas que não se deleitam na maledicência. Há uma expressão de Chico Xavier que eu gosto muito, que ele propunha aos companheiros, inspirado por Emmanuel, que nos tornássemos todos estação terminal da fofoca. Ou seja, quando vem um comentário negativo, que ele morra com a gente. Porque a gente não se dá conta do aspecto espiritual que se dá quando nós cultivamos a maledicência. Na maledicência, nós vibramos entre os espíritos malévolos, porque é uma forma de fazer o mal. Julgar alguém, destacar as suas imperfeições, tripudiar sobre os seus defeitos. Isso nos vincula a uma qualidade de espíritos em que a gente vibra, irradia o pensamento, se associa, estabelece a sintonia, a convivência, e entramos em processo de perturbação com raiz nesse vício, que é a maledicência. Então, me parece que essa mensagem, quando nos chama a necessidade da indulgência, está nos propondo aquela caridade que vê os defeitos de alguém, não os julga, não propaga e ainda acolhe o outro como um ser de possibilidades, onde a gente vai se dar ao direito de procurar compreender aquele que está conosco, convivendo com as suas dificuldades, com as suas imperfeições, assim como nós carecemos e muito que alguém compreenda as nossas imperfeições, as nossas dificuldades e nos apoie para o crescimento, porque aqui o Espírito lembra que nós temos que ser severos conosco, mas nos compete uma atitude
de quem estende a mão, de quem reergue, de quem promove o outro. É isso que eu queria dizer de saída aqui. Perfeito. Essa tua fala, enfim, traz lembranças aí de vários pontos, né? Quando se fala da maledicência e de sermos a estação final da fofoca, né? Até há alguns anos a fofoca acontecia na roda de chimarrão, né? Ou lá no caso de Camaquã, enfim, a minha família, né? Semana passada eu tive lá, não que isso tenha acontecido no outro café da tarde que eu participei semana passada, né? Mas é no outro café da tarde e não na roda de chimarrão que a maledicência, pelo menos nesse ambiente onde foi criado, costumava acontecer, né? E hoje houve essa transformação porque a maledicência se dissemina de uma forma bem mais assustadora nas redes sociais, né? É a mesma transformação que o bullying teve, né? Lá nos anos 80 do século passado, quando eu era criança, era um tipo de bullying, muito dolorido também, né? Mas hoje o cyberbullying, esse Uhum. bullying praticado pelas redes sociais, especialmente pelos aplicativos de mensagens, né? Ele tem efeitos destruidores para alguns estudantes. Então, são efeitos da modernidade que nos demandam muita atenção a essas lições. João Antônio, o que que tu tens aí para contribuir nessa nossa reflexão? Eu vou lembrar que o Espírito fala que a indulgência caracteriza o verdadeiro cristão, né? E também vai falar que para o cristão a indulgência é o reflexo da misericórdia de Deus, né? Mas eu lembrei aqui de uma parte que está logo mais abaixo, aqui, quando ele fala que não julgareis quando julgareis vossos próprios corações, vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, né? Então eu lembro assim que na realidade é um treinamento para nós, né? A gente usar da indulgência é fazer um treinamento, é a gente exercitar, né? E ele traz bastante para a questão íntima nossa, né? Da nossa reforma, da nossa mudança, do nosso proceder de outra forma, né? Então ele fala dessa ideia de que a gente vai cuidar de nós, cuidar da maneira como nós vamos nos comportarmos e como nós vamos interagir com as outras pessoas, né? Como é que a gente vai lidar com as outras pessoas? E aí a questão da mensagem do Evangelho, que ela sempre nos induz a essa questão de que a gente precisa olhar para nós, né? E olhar para as nossas dificuldades, entender quem nós somos e todas as nossas imperfeições, que o Vinícius falou antes, das nossas imperfeições, e a gente entender que as outras pessoas têm grandes imperfeições também, né? E que a gente precisa aprender a ter, vamos dizer assim, uma flexibilidade no lidar com as pessoas, né? Em como tratar com as pessoas, né? E ele vai falar que a indulgência ela atrai, ela acalma, ela recupera, ao passo que o rigor desencoraja, isola e irrita, né? Então, é a própria palavra, a maneira como a gente utiliza a palavra, com que tom de voz e uma série de outras formas como a gente fala, é uma forma que a gente já vai tratando bem a pessoa, né? Então, a gente lembra, por exemplo, eu lembro do Chico Xavier, do tipo da conversa dele, como é que ele conversava, como é que era a maneira de usar as palavras, né? Então, tudo isso já atrai, já acalma, né? E já vai levando para um outro ambiente, né? E quando a gente faz o contrário, quando a gente já usa de palavras ríspidas, você já agride a outra pessoa, você já julga, enfim, aí você já cria um outro ambiente, né? Então, me parece que o processo de autoeducação e automelhoramento nosso é um fator importante, né, para que a gente possa utilizar essa ferramenta da indulgência, né? E na mensagem seguinte, deste espírito que assinou como João
bispo de Bordeaux. Interessante, eu estava me dando conta que lá naquela linguagem de 160 anos atrás, ele está falando nessa questão das especialidades que cada um tem, né? Que são as potencialidades, Vinícius, que tu estava colocando, que nós sempre precisamos olhar o próximo como potencialidades e como especialidades, né? Como qualidades que somente ele tem, no sentido de que não há duas pessoas iguais em toda a Terra, né? Nesses mais de 8 bilhões de encarnados, não há duas pessoas iguais, mesmo geneticamente iguais, né? Mesmo gêmeos univitelinos, não há espíritos gêmeos univitelinos, são seres humanos diferentes. Então, é bem interessante o que ele fala ali. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-se assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer, pelos pensamentos, mas, sobretudo, pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Né? Nós precisamos olhar tudo e todas as pessoas dentro dessa premissa maior da infinitude da misericórdia do Pai. E nisso nós vamos enxergar em todas as suas especialidades e em todas as suas potencialidades de espíritos perfectíveis que um dia chegarão lá, né? Não sei se eu fui longe demais abstratamente nessa reflexão, mas eu enxerguei aí essa necessidade do olhar a cada um como potências, né? Como nós também precisamos ser olhados como potências. Alguém pode ver o João Paulo aqui nessa live e pensar que talvez o João Paulo, por estar falando algumas coisas, seja mais do que ele é, mas eu me vejo como uma potência que tem muito a ser desenvolvido, né? Muito pequenininho, apesar de estar numa profissão que me obrigou a aprender a falar e dessa forma ter o verniz de qualidades que eu ainda não tenho. Momento terapia. Vinícius. Muito interessante isso. Primeiro, essa página começa, essa comunicação começa a falar-nos de que a gente tem que ser indulgente com os outros e severos conosco. É uma mudança de perspectiva. Se nós vimos até então exigir dos outros uma perfeição que nós não temos, os espíritos estão propondo aqui um outro olhar. Olhar os outros como potência, como algo a ser desenvolvido como espírito em processo de crescimento. Tem uma outra página de Emmanuel, num livro que eu ganhei uma vez de presente para o doutrinário, um livro pequeno, intitulado Viajou. E naquele livro há uma página que é o Olhar de Jesus. Essa mensagem também está num livro do Clóvis Tavares, Amor e Sabedoria. Justamente essa mensagem vai referir isso que estão fazendo, que buscasse o olhar que Jesus tem sobre nós, que nós pudéssemos nos espelhar para buscarmos em relação aos outros. E de pensar Jesus e o colégio apostólico. Como é que ele via Simão Pedro, Judas,
não é? Bartolomeu, Maria de Magdala acompanhando. Então, o olhar do Cristo é um olhar indulgente, porque vê o potencial a desenvolver desse espírito imortal, que ora está na etapa de imperfeição, mas é vocacionado a se tornar um dia um espírito puro. Então, essa mensagem do Emmanuel, né, que aqui eu faço uma referência com a de João, nessa página do Evangelho segundo o Espiritismo, são muito oportunas, porque nos propõe um olhar compreensivo do outro como espírito imortal, com potencialidades a desenvolver, como bem tu lembrastes. E há uma chamada aqui, desculpem, diz assim, fortificai os fracos. Numa sociedade competitiva, de valores materialistas, o fraco é massacrado. O que tomba é castigado. E a perspectiva da doutrina é outra. É olhar esses que tombam, que tropeçam nos defeitos, nas deficiências, e ampará-los para que possam prosseguir. Exatamente, né? Interessante. O que nos faz questionar toda a organização da nossa sociedade e do sistema produtivo e pensar alternativas no sentido de que os fracos possam ser fortalecidos, não por uma caridade dos fortes, mas como um direito dos fracos, né? E nesse conceito de fracos, a gente pode pensar em todos os excluídos, né? Porque para nós, por exemplo, nós três, é muito fácil falarmos algumas questões pela nossa condição privilegiada na sociedade, né? Inclusive em matéria de gênero, cor da pele, classe social, né? E quem não tem essa condição, né? Então, essa frase realmente, né? Sustentai os fortes, animais, a perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus. Ela tem uma perspectiva, inclusive, de direitos humanos muito ampla, né? Muito ampla. É um Enfim, cristianismo na veia, como diria o jovem, né? É o cristianismo puro e simples. Jesus inverte a ordem das coisas, né? Imagina, quando a gente pensa na relação dele com as mulheres, a gente vai ver como as mulheres eram tratadas naquela sociedade patriarcal. Elas eram quase que comparadas a um animal de carga, uma propriedade. Jesus fazia delas discípulas, o que era algo interditado em qualquer escola rabínica. E ele vai lá, reúne a multidão, reúne as mulheres, tem passagem lá da Marta e Maria, Maria sentada aos pés do mestre, ouvindo a mensagem. Ele subverte, ou melhor, ele inverte a ordem, porque tu tens uma perspectiva materialista, ele traz um viés da vida futura. E esse irmão que está fragilizado é o nosso companheiro que, inclusive, nos dá uma oportunidade de assisti-lo, de exercitarmos no espírito de fraternidade tudo aquilo que a gente teoricamente diz seguir no cristianismo à luz do espiritismo. Então é uma dádiva, inclusive, lidar com situações em que hajam pessoas em certas condições para ajudá-las a superá-las, para que elas possam viver com a dignidade que lhes é um direito fundamental, seja na justiça dos homens, né, que é o teu campo de trabalho, seja na justiça divina. É uma visão, o Espiritismo, quando reedita a mensagem de Jesus, ele traz um viés que a gente precisa meditar, porque a gente se agarra muito aos preconceitos da experiência religiosa do passado, ou, que nos preocupa, a gente adapta ao materialismo, ou melhor,
né? Faz uma leitura materialista do Espiritismo que não afete a minha consciência. Mas ele aprofunda, ele diz, olha, esses que são abandonados, esquecidos, ultrajados, são teus irmãos e a indiferença não é uma opção. É, enfim, é um tema que possibilitaria mais do que uma noite inteira de diálogo, né? Mas, E enfim, os que têm, né, João? oi? Essa vida é indulgência, inclusive os que erram, os que andam pelo crime, os que se equivocam diante das leis humanas, os que se dão ao direito de produzir maldades, inclusive eles, nos seus equívocos, são nossos irmãos. É uma mudança de perspectiva muito profunda. Tem um livro aqui que eu estou diante dele, me permite rapidamente, A Ponte, Diálogos com Chico Xavier, nosso irmão Fernando Worm. E o Fernando pergunta assim: Chico, por que nosso irmão caído, olha a expressão que ele usa, nosso irmão caído é uma carga tão preciosa? Aí o Chico vai, porque não é lixo para ser subsumido da sociedade, é uma carga preciosa. Diz-nos Emmanuel que os irmãos considerados caídos são parte da nossa família espiritual que a divina providência nos confia. Aqueles que tombam, aqueles que a gente julga, joga pedra, que a gente pode dizer assim, esse aí não se recupera mais. O que o Chico está dizendo aqui, inspirado pelo Emmanuel? Que são membros da nossa família espiritual que a divina providência nos confia, com o objetivo de ensinar-nos a conquistar a felicidade pela prática da lei do amor. E, ao mesmo tempo, afirma o nosso benfeitor Emmanuel, os nossos companheiros nessa condição representam o resultado de suas próprias ações em vidas passadas. Provavelmente criaturas prejudicadas em muitas ocasiões por nós mesmos. E que as leis da vida nos restituem para que venhamos a resgatar nossos débitos, auxiliando-as na precisa restauração. A visão da espiritualidade é restaurativa, irmão. É impressionante. É outro horizonte, né? É, restaurativa e de direitos humanos. João Antônio, enfim, uma provocação aí da última mensagem, em pequenininha, do Fetre, bispo de Nevers, também sobre o tema da indulgência. Me perdoe o meu francês aí. Esse espírito, ele puxa mais essa questão, esse ponto de vista da necessidade de sermos severo conosco e indulgentes com os outros, né? Ele diz: caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade e bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por que então haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Então, este ponto que os outros espíritos também tinham pego, nessa mensagem é mais acentuado. Mas, e nisso, a provocação, João, precisamos um pouco da ótica da psicologia de Joana de Ângeles para que a interpretação do ser severo conosco mesmos não signifique sermos soterrados pela culpa cristã. É ou não é? O que tu tem a dizer sobre isso, tu que é um estudioso da obra de Joana de Ângeles? Eu acho que é bastante interessante nessa ideia de que a gente, segundo a Joana, a gente precisa se autoconhecer, né? Se autoanalisar,
se identificar como espírito, né, em construção, em evolução, e tentar entender os processos dos nossos pensamentos, das nossas reações, né, e de como nós nos enxergamos e como a gente enxerga a vida, né? Então, a Joana, ela trabalha muito essa ideia, né, da questão íntima, da visualização nossa como esse ser que está num processo de transformação, de autorrealização e buscando um processo de autoaperfeiçoamento, né? Então, sabermos lidarmos conosco é uma das principais questões a gente buscar entender esse processo, né? E a gente, nos entendendo, a gente também, logicamente, que a gente vai ter esse processo de empatia, de entender as outras vidas que convivem conosco, né? E aí eu acho que se encaixa essa ideia, porque antes nós comentamos aqui, acho que foi o João comentou, essa questão do orgulho também, acho que se encaixa aqui, como a gente às vezes se enxerga, né, como alguém que é superior ao outro, né? Então, esse alguém que se enxerga como superior, ele tem uma grande dificuldade de utilizar de indulgência para com os outros, né? Então, a importância da gente trabalhar a questão da humildade, né? E a gente perceber que nós precisamos nos valorizarmos, né? E também aquilo que a gente estava comentando antes, a gente valorizar as outras pessoas, os outros espíritos, né? E saber das suas potencialidades, né? Eu vou lembrar aqui de uma mensagem do Emmanuel, que tem o título Na Luz da Indulgência, está no livro da Esperança, e no finalzinho ele fala uma questão aqui que eu acho que se encaixa aqui. Ele diz assim: o próprio Criador espera as criaturas no transcurso do tempo, tolerando-lhes as faltas e encorajando-lhes as esperanças, embora lhes corrija todos os erros através das leis eficientes e claras. Indiscutivelmente, ninguém constrói nada de bom sem responsabilidade e disciplina, advertência e firmeza, mas é imperioso considerar que toda boa obra roga auxílio a fim de aperfeiçoar-se. Pensa no bem e faz o bem, contudo, é preciso recordar que o bem exigido pela força da violência gera males inúmeros em torno e desaparece da área luminosa do bem para converter-se no mal maior. Então, eu acho que ele traz para essa ideia que também nós temos aqui algumas colocações nessa questão de que a gente precisa se espelhar, né, na paternidade divina, né, na misericórdia divina, na compaixão divina, né, de como Deus nos trata com as suas leis. E a gente precisa se espelhar nessas questões, né, para a gente poder buscar o nosso autoaperfeiçoamento, né? Perfeito, meus queridos. E como conseguimos testar todas as vezes que nos reunimos para fazer esse trabalho, parece que nele o tempo passa mais rápido e a nossa expectativa de tempo para esse trabalho já está se esgotando. Então, eu passo para o Vinícius fazer, enfim, algum comentário a mais que tem, né? Para nós irmos nos encaminhando para o nosso encerramento. Porque essa página que nós comentamos aqui, essa comunicação do espírito do Fetré, ele tem uma expressão muito interessante. É um abismo que existe sempre em algumas de suas dobras mais ocultas o germe de alguns bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Que olhar bonito, não é? Então, quando nós olhamos um companheiro de jornada que esteja profundamente equivocado em qualquer setor da vida, por mais que possamos perceber esse viés sombrio de uma conduta equivocada, é preciso olhar mais a fundo, porque nas dobras do coração há que se ter algum potencial de iluminação. O mesmo conosco. Nós descobrimos defeitos nossos todos os dias. Nós precisamos compreender que a evolução não dá saltos, que ela é uma construção paulatina, passo a passo. E nós precisamos encontrar, em meio ainda às sombras que carregamos,
essas dobras. As virtudes que estão em germe em nós estão nessas dobras. E aí nós precisamos apostar nessas virtudes. Escolher a paciência, a indulgência, é uma virtude cristã, e passar a exercitá-la, e as outras virão nesse processo educativo, transformacional, que é o próprio convite da doutrina espírita, que nós nos conheçamos e nos tornemos criaturas melhores, não somente para nós mesmos, mas inclusive em benefício do próximo. Perfeito. Estava muito rico o nosso debate, muita alegria de poder participar junto com vocês. Então, eu me despeço agradecendo, em nome do Centro Espírita Joana de Ângeles, mais uma vez ao João Antônio, que está constantemente conosco, e ao Vinícius, que retorna a esse nosso trabalho de live, né? Sabemos, enfim, da sua falta de tempo crônica, né? Nós acompanhamos isso pelas múltiplas tarefas como educador, como vice-presidente da FERGS, como trabalhador espírita voluntário do seu centro espírita e como pai e esposo, né? Então, o fato de tu ter dedicado esses minutos conosco nos dá muita alegria e muita gratidão. Então, com isso, eu me despeço, passo para o João Antônio fazer a sua despedida e, no final, o Vinícius nos brinda com a prece final. Bem, meus irmãos, mais uma vez, grande alegria podermos estarmos reunidos aí, falando da mensagem divina, da mensagem do Evangelho de Jesus, da mensagem dos Espíritos amigos, da nossa doutrina espírita, né? E que nós possamos nos reunirmos mais vezes aí para estarmos conversando, trocando ideias, né? E uma alegria poder estar com os amigos lá da Joana de Ângeles, todos os trabalhadores e estudantes e os que acompanham as suas atividades públicas também. Um grande abraço a todos e fiquem na paz e no bem. Então vamos, nesse momento, meus amigos, rogar a Jesus, o nosso mestre e amigo, que abençoe os nossos lares, nos envolva na sua paz e possamos dirigir algumas palavras ao nosso guia e modelo, dizendo assim: Senhor Jesus, amigo incondicional de nossas vidas, nós te rogamos sempre a inspiração nobre para que possamos elevar os nossos sentimentos e vivenciarmos a experiência corpórea de forma produtiva, na seara do bem, na oficina do dever, nas tarefas mais simples do cotidiano. Ampara-nos para que, em cada pensamento, palavra ou atitude, reflitamos aquilo que há de melhor na intimidade do nosso coração, conduzindo aos nossos irmãos da convivência valores tão necessários ao mundo que nós vivemos, como a benevolência, o perdão, a indulgência. Somos uma sociedade demasiado conflitada em nível global ou em nossos lares. Socorre-nos, Senhor, para que calemos o nosso ímpeto belicoso e consigamos nos colocar na condição daqueles que promovem a paz nas realizações do bem, sem busca de ganho algum, de resultado pessoal qualquer, mas pela alegria
de apresentarmos o bem em teu nome. Nessa hora grave que nós vivemos, permite que os bons espíritos, nossos anjos guardiães, encontrem em nós a ressonância necessária para que em cada etapa da vida possamos transmitir alguma nesga de luz em forma de atitude, de palavra, de pensamento, a fim de que a nossa convivência institua o espírito da fraternidade, ainda que em bases inseguras, limitadas, mas que um dia se constituirá lei maior na vivência terrena, nos tempos de regeneração que se desdobram à nossa frente. Desse modo, te agradecemos a abençoada oportunidade de reflexão evangélico-doutrinária dessa noite e que todos que aqui estiveram presentes recebam as bênçãos de paz do teu bondoso coração. Muito obrigado, Senhor. Muito boa noite a todos.